aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, não desista, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, o Senhor cuida de você. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, você pode louvar o Senhor nessa noite, porque o Senhor está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Ele tem algo melhor. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga assim: Deus cuida de mim. Receba o cuidado do Senhor nesta noite. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você não está sozinho nesta noite. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho. Bom estarmos mais uma vez juntos no nosso programa Mensagem de Esperança. A mensagem que você vai assistir, Deus tem um milagre na sua vida. Deus está te aguardando, espera de você um posicionamento, porque é uma bênção de Deus te aguardando nos momentos mais difíceis para a sua vida. Assista essa mensagem e seja edificado, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para uma leitura bíblica, livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e clamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito?
foi para matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amém? Meus queridos, esse texto bíblico é um dos relatos, dentre tantos, da caminhada do povo de Israel, desde que saíram do Egito, onde ficaram por 430 anos, vivendo num sistema escravo, e aí Deus usa a vida de Moisés para libertá-los daquele sistema. Deus vai à frente dele, Deus precisa fazer alguns milagres no Egito para que eles pudessem ser liberados a sair, as chamadas 10 pragas que Deus manda sobre o Egito. Eles saem dali, Deus abre o mar vermelho diante deles, eles passam com pés enxutos, estão do outro lado, e em algumas circunstâncias faltam-lhes as provisões necessárias para uma caminhada tão distante, com tanta gente. Calcula-se aproximadamente 2 milhões de pessoas, e certamente e constantemente os recursos se esvão, se acabam, e eles estão passando por situações de crises, situações difíceis, em que eles precisam de um socorro extraordinário, milagroso de Deus, para ajudá-los, senão eles pereciam, não tinham como sair. Mas em todas essas situações, há uma repetição de fatos com este povo. Eles imediatamente, ao ver a situação de crise, de dificuldades, eles são tomados pela murmuração, pela reclamação, pelas queixas. Eles não veem ainda que Deus é um Deus que pode prover todas as coisas, que Deus teria o controle das situações, que Deus poderia guiá-los sabiamente, constantemente em todas as situações. E as suas queixas são dirigidas ao seu líder Moisés, que está à frente do povo. Constantemente eles falam contra Moisés, embora Moisés tenha sido o instrumento que Deus usou para tirá-los daquele lugar de escravidão. Esse povo constantemente volta-se contra ele, como se Moisés fosse a válvula de escape, fosse alguém em que eles se apoiam para ali extravasar as suas necessidades, as suas dúvidas, os seus medos, as suas tensões. Eles reclamam contra Moisés, murmuram contra Moisés. Essa é a 7ª vez em que eles são envolvidos num episódio de crise, e que eles reclamam, e que eles murmuram, e que eles se queixam, e que eles fazem exigências para Moisés. Nessa circunstância, o texto começa dizendo que Deus os guiou a um lugar chamado Refidim, e fala que eles andaram de um lado para o outro, conforme a ordem do Senhor, conforme Deus determina. O texto começa dizendo: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, e ali não havia água. Interessante que Deus os conduziu, Deus os levou de um lado para o outro, e Deus os conduziu a um lugar chamado Refidim, e ali não havia água. Evidentemente, Deus sabia que ali não tinha água. Deus conhecia todas as coisas. Eles ficaram muito tempo de escravos, possivelmente não conhecia toda a região, aquilo poderia ser uma surpresa para eles, não seria muito para Moisés, que já tinha passado por aquelas situações, por aquelas regiões, mas agora ele se surpreende com algo que chama-lhes a atenção, algo que traz uma situação difícil, uma situação de crise, o fato de não ter água, e era muita gente. Não era qualquer água, não era possível também, numa região seca, desértica, de clima muito quente, você fazer um estoque ou uma reserva de água.
Eles não tinham naquele tempo os caminhões pipa que eles pudessem levar, e tinha que ser muito caminhão, muito tanque de água para levar. Não havia reservatórios, não havia meios deles armazenarem toda essa água, e eles dependiam de provisões naturais ou de lugares naturais aonde eles pudessem saciar a sede de toda essa gente, mais animais e todas as circunstâncias. E eles entram numa situação de crise muito difícil, que os abala. Ali em Refidim, onde Deus os levou, não havia água para beber. A partir do pressuposto que Deus sabia que ali não havia água, e que Deus os levou até ali, eu entendo e acredito que Deus esperava, que Deus já tinha a expectativa de fazer um milagre, de prover para eles algumas coisas. Queridos, Deus sabia que eles iam ter sede, sim ou não? Deus sabia que ali não tinha água, e mesmo assim os levou até lá. Deus não queria que eles morressem de sede. Certamente, Deus, sabedor de todas as coisas, já tinha um meio, já tinha uma providência. Mas acontece que eles entram em um caminho diferente. Eles não vão consultar o Senhor. Quando eles chegam e percebem que não tem água, a primeira coisa que eles fazem é começar a queixar-se. Imagina essa multidão toda vindo, sai do deserto de Sim. Deus já havia em Elim providenciado água para eles, eles já tinham bebido água, já tinham visto o milagre de Deus. Agora eles caminham e chegam num lugar, aí está todo mundo lá, se ajeitando as suas barracas, as suas tendas, as crianças correndo, conhecendo o lugar, e de repente alguém fala: escuta, vocês viram algum lugar aí que tem água? Olha, eu já dei uma olhada aqui em volta, não achei nada. Vamos procurar, deve ter, não, a gente não estaria aqui, deve ter algum lugar. E eles começam a procurar, e começa a ir alguém mais adiante, alguém com um animal, corre mais um pouco e fala: gente, aqui não tem água. Como assim não tem água? Eu já estou ficando com sede, não tenho estoque, nós estamos com necessidade. E essas pessoas já começam a perceber que uma crise estava instalada, que uma situação difícil ia começar, e que eles iam começar a viver um momento muito difícil. Não tinha água, gente. E talvez você aqui hoje, aqui tranquilo, você sabe que se você sair ali, vai ter um bebedouro com água gelada para você tomar, ou mesmo que não tivesse, você poderia ir para casa, ou você poderia passar em algum lugar, comprar uma garrafinha de água. Mesmo com a crise de água que nós estamos vivendo no nosso estado, com o sistema Cantareira lá embaixo, a gente ainda acredita e tem água em algum canto, e enfim, você não está desesperado aqui por água. Mas essas pessoas estão num lugar deserto, sem nenhum tipo de condições e sem água. Eu não sei quantos de vocês já ficou um tempo com muita sede e sem ter um lugar para você tomar água. Talvez a região que a gente viva não nos dê uma situação muito disso. É muito fácil você encontrar água em algum canto, mas aqui eles não tinham como. E eu fico imaginando Deus, na sua soberania, no seu poder extraordinário, esperando que alguém fosse falar com ele. Ele já tinha uma solução, ele já tinha uma saída, ele já tinha uma providência, senão não levaria o povo para lá, mas ninguém vai falar com ele. Eles começam primeiro a queixar-se. Eu acho que Moisés marcou bobeira. Bem que a gente podia ter escolhido um líder mais estratégico, como esse Moisés aí, 80 anos, o cara não pensou nisso. Olha, não temos água agora, como é que vai fazer? Gente, o negócio vai ficar difícil. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer tudo aqui nesse deserto. Pois é, por morrer, a gente podia ter morrido no Egito, né, gente? Pelo menos morria enforcado, morria levando chicotada, morria com a espada do faraó. Agora, morrer de sede? Já pensou que vai ser nossa criança pequena aqui, nosso filhinho, morrendo de sede, sem ter água, clamando: mamãe, me dá água, a gente não tem água. E eles começam a reclamar, eles começam a queixar. E uma crise vai se instaurando, e aquilo começa a ir para o meio do povo. Você imagina uma multidão como essa, e todo mundo reclamando. E aí essa reclamação aumentou, e eles se queixam e vão a Moisés e falam: Moisés, tem que dar um jeito nisso aí. Tem que dar um jeito nessa situação, Moisés. Você tem que fazer alguma coisa. Nós exigimos que você providencie água para a gente. Aí alguém chegou com uma taça de água e colocou bem diante deles, e ele tomou a água. Agora eu posso mudar para o segundo ponto, que eu já fui saciado aqui na minha sede.
Meus irmãos, e eles chegam para Moisés e exigem: Moisés, você tem que fazer alguma coisa. O que Moisés ia fazer, gente? Como que ele ia agir naquela circunstância? Como que ele poderia providenciar água para essa multidão? Como ele poderia fazer isso? Isso nos fala algumas coisas muito importantes, queridos. Nas situações de crise que nós vivemos, que nós podemos passar, se você é uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, você tem servido ao Senhor, você pode se questionar por que você está passando por uma situação de crise. Por que Deus permite você entrar em situações, ou ser levado a lugares, a momentos, em que as crises vêm sobre a sua vida, em que as dificuldades vêm sobre a sua vida. Mas é comum, mesmo para aqueles que servem a Cristo, mesmo para aqueles que andam fielmente com o Senhor, passar por situações difíceis. O que vai diferenciar a sua vida, o que vai diferenciar, o que vai determinar você vai ser vitorioso nessa circunstância ou não, não são exatamente o tamanho da crise, ou a circunstância da crise, mas o seu comportamento diante dessas crises. Essas pessoas tomam uma postura que Deus não se agradava delas, que é a murmuração, que é a queixa, que é a reclamação, e também a situação de exigência. Nós exigimos. Hoje existe aí uma tendência das pessoas a começar a entrar por esse lado, de exigir as coisas de Deus, e alguém então os incentiva a isso. Olha, você precisa tomar posse da palavra, a palavra diz, você pode exigir de Deus, que Deus é obrigado a te fazer isso, que Deus tem que fazer, você põe Deus na parede, você faz não sei o que, você determina, não, queridos. Essas pessoas achavam que eles eram tão bons, que eles podiam fazer esse tipo de coisa, e eles começam a ter esse comportamento de exigir, de reclamar, de murmurar. E Deus tinha uma solução, mas Deus não age enquanto nós estamos no campo da murmuração, da reclamação, da queixa e das exigências. Irmão, se você passa uma situação difícil, querido, e nós vemos muito isso, nós estamos cercados de circunstâncias em que as pessoas preferem reclamar, em que as pessoas preferem a murmuração, em que as pessoas entram para o campo da queixa, e aí eles atacam qualquer um, seja qual for a circunstância. O maior alvo hoje, o primeiro alvo sempre é o governo, sempre ataca o governo. Esses dias eu vi lá uma pessoa noticiando que um irmão lá da igreja, que tem uma pizzaria, ele foi assaltado e o ladrão deu um tiro e matou o irmão. E imediatamente os comentários que surgiram a essa notícia foi: o culpado de tudo isso é esse governo que não dá segurança, o culpado de tudo isso. Aí já começou a culpar todo mundo, apresentando, culpando. E muitas dessas pessoas são pessoas que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Queridos, culpado disso é o pecado. Essas situações vêm por causa do pecado, porque o homem, nós vemos na situação de queda, o homem caiu, o homem pecou contra Deus. E enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos nesse corpo de pecado, nós passaremos crise, passaremos situações difíceis, passaremos situações que nós não vamos entender, passaremos situações de enfermidades, passaremos situações de tumulto nas nossas famílias, passaremos por situações de crises financeiras, porque nós estamos aqui nessa terra, querido. A única maneira hoje de a gente estar totalmente isento isso é a trombeta soar e Jesus Cristo voltar, arrebatar a sua igreja, aí nós estamos livres disso. Enquanto isso, nós somos levados a circunstâncias de crise e dificuldades, e vamos ter que passar por elas, vamos ter que viver por elas. Qualquer pregação que diga para você: acabou a sua crise, acabou o tempo do teu deserto, irmão, nunca mais deserto, nunca mais sofrimento, nunca mais, clama o sangue de Jesus, porque é mentira, ou ele está profetizando que você vai morrer. Aí você escolhe. Se alguém pode ser o profeta ungido que for chegar para você, por Deus, vai falar: nunca mais você vai passar por deserto, nunca mais você vai passar por dificuldade, nunca mais você vai passar por crise. Faça o seguro de vida, bem bacaninha, ajeita as coisas na sua casa, prepara, porque ele está dizendo que você vai embora dessa.
Porque enquanto estivermos aqui, passaremos por situações dessas. Não importa o quanto você seja fiel, não importa o quanto você seja ligado com Deus, você passará por situações de crises. Nós passaremos por situações difíceis. E elas vêm sobre as nossas vidas. E Deus permite que elas venham. E muitas vezes Deus nos guia até ela, como foi o caso aqui. Deus levou até lá. E por que Deus nos leva? Para demonstrar quem Ele é. As crises, queridos, não são momentos que Deus coloca sobre a vida da gente para simplesmente nos judiar, para nos provocar, para nos entristecer, mas são situações que Deus permite nas nossas vidas para demonstrar quem Ele é, o poder dEle, a glória dEle, a graça dEle, o que Ele pode fazer quando nós nada podemos fazer. Esse povo então escolhe reclamar. E enquanto você estiver murmurando, enquanto você estiver queixando, enquanto você estiver colocando a culpa, seja lá em quem for, Deus não vai agir na sua vida. Não vai agir. Quando alguém diz assim, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não por causa do poder dele, mas por causa do caráter dele. Não porque Deus não pode, mas é porque Deus não age contra si mesmo. O caráter de Deus é santo, é justo, é reto, é correto. E Deus não age enquanto há murmuração, enquanto há esses queixumes, enquanto há essas situações, queixando de tudo, jogando a culpa em todo mundo, jogando crises em todos os lados. Deus não pode agir nessas situações. E aí, Moisés então, quando o povo chega para ele, e o povo já falava em apedrejá-lo. Moisés era o estupim, era aquilo que eles vão jogar culpa no Moisés. E eles já estavam com pedra, vamos apedrejar o Moisés, como se apedrejar Moisés fosse fazer vir água. Como se matar Moisés ia fazer jorrar água da terra. Não ia resolver o problema, querido. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aqui, me permita isso. Olha, todos nós podemos manifestar nossas opiniões. Todos nós podemos reivindicar direitos nessa terra. Isso é direito de cada um de nós. Você pode reivindicar os seus direitos, você pode... Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Todo o sistema político, todo o sistema administrativo está ligado a uma perversão, a maldade, querido. Meus queridos irmãos, não espere um governo que vai fazer milagre nesse país, que vai fazer um milagre neste mundo. Os países mais avançados do mundo estão em situações de crises, de violências, de terror. É seu papel como cidadão votar bem, escolher bem as pessoas, mas irmão, muda o seu foco. Se a igreja de Jesus Cristo, se toda a igreja de Cristo tomasse uma outra posição diante das circunstâncias da vida, que fosse dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, nós teríamos uma outra situação na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Você já viu falar de algum grupo, de alguma igreja, de algum movimento, orando no estado de São Paulo, clamando a Deus, para que o Senhor providencie, para que o Senhor faça um milagre, para que as águas possam voltar ao sistema de água do estado de São Paulo? Agora, quantos crentes você viu tacando-lhe pau no governo do estado de São Paulo? Quantas pessoas você viu criticando, falando mal? Mas quantos que postaram lá, estou orando para que Deus faça um milagre? Muito pouco, querido. Muito pouco. Quantos movimentos de jejum e oração, de clamor a Deus foram levantados nessa nação? Tem muita gente torcendo para o Brasil não dar certo, só para eles dizer, está vendo, votaram errado. Está na hora de nós nos posicionarmos, irmãos. Moisés entendeu isso. E quando o queixume foi levado até ele, fala que Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor. O texto bíblico diz assim: o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos, nossos rebanhos.
Então Moisés clamou ao Senhor. O que ele clamou? O que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O clamor de Moisés é um clamor de urgência, é um clamor de angústia de alma. Ele vai diante de Deus e fala: Senhor, o que é que eu vou fazer? Agora, veja que Moisés não pediu água para Deus. A oração de Moisés não coloca o item água. Deus, o Senhor precisa prover água. Ele pergunta: Senhor, o que eu farei com esse povo? Está vendo aqui? Você leu aqui que ele orou pedindo água? Ele orou aqui: Senhor, manda água, Senhor. Faz um milagre, manda água. Ele orou fazendo isso. Ele perguntou para Deus: o que eu farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Porque ele sabia que Deus já tinha uma provisão. Ele estava esperando simplesmente como Deus ia agir naquela situação. E ele clama ao Senhor. Ei, o que vai fazer diferença na sua crise não é se você é intelectual ou não. Não é se você tem estrutura ou não. A diferença na sua crise não é a igreja que você pertence. A diferença na sua crise não é a estrutura familiar que você tem. O que vai fazer diferença na sua crise é se você tem uma posição de clamar a Deus ou não. O teu clamor vai fazer a diferença entre ser vitorioso e entre ser derrotado. O teu clamor, a tua oração, o teu clamor a Deus vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. Ei, queridos, sabe o que eu vislumbro nessa noite? Deus, com bênçãos extraordinárias, com provisões extraordinárias, mas que Ele não pode distribuir para a gente, porque simplesmente nós não clamamos. Porque simplesmente nós não compreendemos que não existe um culpado. Simplesmente não entendemos que não é uma situação de culpar ou não, é uma situação de posicionamento. É em que sentido, é onde nós estamos posicionados. Na hora da crise, querido, não é quem é culpado da sua crise, é a posição que você toma. Moisés tomou uma posição, ele foi diante do Senhor. E quando ele coloca-se diante do Senhor, ele fala: o que farei, Senhor? O que farei, Senhor? E parece que eu vejo Deus muito tranquilo. Deus não está lá assim: Jesus, corre aqui, gente, vamos resolver essa situação aqui do Moisés, está clamando aqui, precisamos resolver urgente, precisamos pensar em alguma coisa, que saída que nós vamos dar para isso. Não, Deus está tranquilo. A resposta de Deus é muito tranquila, irmãos. Se você não prestou atenção na leitura, nós vamos ler como é que Deus responde para Moisés. Versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo, Senhor? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha, dela sairá água para o povo beber. Pronto. Deus já tinha tudo programado. Estava tudo certinho, tudo esquematizado. Agora, o que a gente precisa entender é que de Refidim até Horebe tinha 25 quilômetros. 25 quilômetros. Que Moisés tinha que andar a pé. E aí ele falou: Deus estava lá. Ele já tinha um milagre providenciado. O tempo que eles ficaram murmurando e reclamando e falando, se ele já tivesse orado, Moisés já estava lá. Moisés já tinha chegado lá no monte. Tiveram que ficar mais um tempinho. Imagina você, quanto demora você para caminhar 25 quilômetros. Quem gosta de andar muito aí? Quem arrisca? 50 minutos? 5 horas. Foi isso que eles tiveram que ficar com sede ainda. Porque ficaram murmurando. 5 horas esperando o milagre. Porque não clamaram, murmuraram. Está entendendo, sim ou não? Murmura mais um pouquinho, mais um pouquinho você vai esperar, querido.
Não, mas eu vou reclamar até amanhã só. Tá. Até amanhã você vai ter que esperar. Por que que Deus faz isso, irmãos? Porque isso era o que Deus previa. Isso já estava no plano dele. Deus não ia mudar o plano dele por causa da murmuração do povo. A murmuração, o plano de Deus incluía 5 horas de caminhada de Moisés até Horebe. E aí Deus estava lá esperando, só esperando alguém clamar. Quando Moisés clamou, Deus, pensei que ninguém ia clamar. Ó, Moisés, faz o seguinte, você passa à frente do povo. E aqui eu quero falar algumas coisas importantes para você, para que Deus venha agir na sua vida. Porque tem muitas pessoas pensando nesse milagre fácil, nessa coisinha assim, olha, não importa quanto seja, eu vou chegar, vou tocar. Nós até cantamos algumas coisas hoje sobre tocar em Jesus, basta você tocar em Jesus, tal, mas esse é o ponto final da caminhada. Até tocar em Jesus, tem um tempo para você. Tem que se aproximar dele. E aí Deus fala com Moisés algumas coisas importantes. Primeiro, passe à frente do povo. Ou seja, sai do meio dos murmuradores. Sai do meio desse pessoal que está reclamando. Sai do meio dessa situação de murmuração, de reclamação. Muita gente não recebe o milagre de Deus, a provisão de Deus, porque está vivendo no meio de murmuradores. As pessoas com que você relaciona, as pessoas com que você conversa, são murmuradores, são reclamadores, são pessoas que estão com tudo, todas as coisas, em todas as circunstâncias, estão reclamando. Hoje virou moda. O nome Refidim significa rebelião. Qualquer coisa hoje, quer solucionar algum problema, crie uma rebelião. Instale uma crise, vai para a rua, levanta a bandeira, quebra tudo, quebra banco, destrói carro, põe fogo no ônibus. Mas então estamos entrando num estado de selvageria. E muitas vezes alguns cristãos estão envolvidos nisso. Algumas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, estão envolvidos nisso. Será que antes de fazer isso, essa pessoa clamou o joelho e disse: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É esse o meu papel como teu servo, aonde eu estou, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu defendo a bandeira, aonde eu sou um político, aonde eu, sei lá, que eu exerço esse tipo de liderança, esse tipo de influência? Será que é isso? É muito mais fácil hoje fazer protestos. É um instrumento legal, não, nada a ver. Mas nós temos uma solução muito melhor e muito maior. Você tem nas mãos um poder muito mais extraordinário. Você tem nas suas mãos um poder muito mais determinante, querido. Você tem o poder de clamar. Oh, meu irmão, você tem o poder de clamar. Você tem o poder de clamar. Irmã, mãe, pai, você tem o poder do clamor. Exerça o teu direito, o teu poder de clamor. Vá diante de Deus. Moisés clamou, e aí Deus falou: sai, vai para frente, dê um passo para frente dos murmuradores. Quando você entrar numa rodinha e tiver gente reclamando, e tiver gente murmurando, você fala: dá licença que eu vou dar um passo à frente. E aí você sai do meio deles. Eu vou procurar aqueles que estão clamando. Eu vou procurar aqueles que estão confiando no Senhor. Eu vou procurar aqueles que estão adorando. Eu vou procurar aqueles que ainda têm fé. Eu vou procurar um grupo que ainda confia que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Dá um passo à frente. Dá um passo à frente. Eu desafio você nessa noite. Você que trabalha numa grande empresa, você que estuda numa universidade, crie um grupo de clamor lá dentro. Convoque pessoas. Vamos formar um grupo de oração aqui na nossa escola. Vamos formar um grupo de oração na nossa empresa. Vamos chegar mais cedo. Tem aqui algumas pessoas que servem a Jesus. Vamos nos reunir num lugar aqui, numa sala, embaixo de uma árvore, sei lá, no estacionamento. E vamos, antes de começar o expediente, vamos ficar 10 minutos clamando ao Senhor. Vamos buscar a Deus, vamos ver o que Deus pode fazer. Vamos ver se Deus pode mudar essa crise, que Deus possa mudar essa situação.
Irmãos, ou então entregamos todos os pontos, ou então deixamos de ser o povo de Deus, ou deixamos de usar esse nome cristão, ou deixamos de usar esse nome que servimos a Deus e que temos um Deus. Deus não vai agir se nós não clamarmos. Passa à frente, faça a diferença onde você está, querido, faça a diferença dentro da sua família, faça a diferença onde você trabalha, onde você estuda, dê um passo à frente até mesmo na igreja onde você está uma situação difícil lá, dá um passo à frente. Talvez você está aqui hoje, você é de outra igreja, e você fala assim, eu vou procurar outra igreja, não dá mais para ficar naquela minha igreja, a coisa lá está difícil. E você tem murmurado contra o seu pastor, você tem murmurado contra o pessoal do louvor da tua igreja, você tem murmurado contra as pessoas que administram e trabalham na sua igreja. E eu não tenho nenhum interesse que você mude de igreja, eu tenho interesse que você dê um passo à frente lá dentro da sua igreja e comece a clamar ao Senhor para que Ele socorra a tua igreja onde você está servindo a Deus. É momento de nós mudarmos o nosso posicionamento, dê um passo à frente. Nessa noite o Espírito de Deus está conclamando você, está clamando você jovem, você mulher, você adolescente, você homem, dê um passo à frente. Querido, eu poderia parar essa mensagem aqui, falando para você, dê um passo à frente, irmão. Dê um passo à frente, irmão. Saia do meio dos murmuradores, saia do meio dos queixosos, saia do meio, dê um passo à frente. Vá à frente, vá para o lugar que Deus está esperando você. Deus falou para Moisés, passa na frente do povo, Moisés. Aleluia. Passa na frente. Passa na frente. Segundo lugar, passa na frente. Leve com você algumas autoridades. Leve alguém para testemunhar o que eu vou fazer, Moisés. Você vai precisar de testemunha, porque o que eu vou fazer é glorioso, é poderoso. Não é alguém para ser humilhado. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora vai ver. Não, leve alguém para testemunhar o milagre de Deus na sua vida e desfrutar do milagre de Deus na sua vida. Não é para humilhar ele, você não me ajudou, agora você vai ver que você vai tomar. Não, leve alguém para testemunhar e para vivenciar o milagre que Deus vai fazer com você. Leve alguém com você. Terceiro, Deus falou para Moisés assim, pegue a vara com a qual você feriu o Nilo. Isso tinha acontecido há muito tempo, logo nas primeiras pragas que Deus mandou sobre o Egito para que o povo saísse de lá. Deus mandou ele tocar com o seu bordão, com a sua vara nas águas, e a água se tornou em sangue. E aí Deus está falando para ele, pega essa mesma vara. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Eu sou aquele mesmo Deus. Você tem um testemunho, Moisés. Você tem uma vida. Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus que comecei a agir milagrosamente na sua vida quando você feriu o Nilo. Eu sou o mesmo Deus. Leve essa vara, leve esse testemunho, leve essa fé, leva esta confiança com você, Moisés. Leve isso com você. Eu sei que Deus já tem dado um sinal na sua vida. Eu sei que você em algum momento da sua vida presenciou, testificou e vivenciou um ato milagroso de Deus na sua vida. Esse Deus está falando para você, leve isso com você. Apegue-se a isso como um ponto de confiança, um ponto de que Deus não mudou e que Ele continua sendo o mesmo na sua vida. E Ele cuidou de você no começo, Ele vai cuidar até o fim. Aquele que começou não vai te desamparar. Aquele que começou a agir não vai te deixar na sua crise. Aquele que te ajudou vai continuar te ajudando. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Leve as autoridades, leve na tua mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Prossiga. São 25 quilômetros. Talvez essa caminhada toda o Moisés pudesse 5 horas. Ele estivesse caminhando e falava, gente, isso é doido. O que eu estou indo fazer lá em Horebe? O povo está lá em Refidim, é muito distante. Imagina o que poderia passar na cabeça do Moisés. Tá, eu vou chegar lá, Deus falou para eu bater na rocha. O que vai acontecer?
vai sair água. Como é que eu vou levar água para esse pessoal? Deus falou para ele: Moisés, não fica preocupado com isso, vá adiante. O nosso problema, querido, é que muitas vezes nós queremos dizer para Deus como é que Ele tem que agir, ou ficamos limitando o poder de Deus. Como é que Deus vai fazer? Diz para mim. Deus vai fazer jorrar alguma coisa? Como é que Deus vai fazer? Bom, isso não é problema teu. A situação não pertence a você. Vá adiante. Deus falou: Moisés, vai adiante. Vai até onde eu mandei você ir. Chega até onde eu mandei você chegar. Muitas pessoas, queridos, perdem a bênção porque não chega até onde Deus quer. Ele para no meio do caminho, no começo do caminho. Dá alguns passos e já não está acontecendo nada. Nada mudou, não está mudando nada. Isso não vai ter jeito, não. Eu sabia que não ia dar certo. Não vai dar mesmo. Vá adiante. Ei, vá adiante. Vai adiante, irmão. Continua em frente, não para não, não desanima não, vai adiante, vai adiante, vá adiante. Eu não faço isso sempre, por isso de vez em quando eu posso fazer. Faz muito tempo que eu não faço isso. Eu queria que você falasse para uma pessoa só, mas que você falasse com muita convicção, para alguém aí do seu ladinho, mas olha para ele e fala assim: vai adiante, irmão. Para um só, querido, um só. Amém. Vá adiante. Talvez você falou isso até sorrindo, até em tom de brincadeira para essa pessoa. Mas talvez você não sabe em que momento do caminho essa pessoa está parada. Talvez você não sabe a crise que essa pessoa está passando aí. E Deus queria usar você como profeta na vida dele, nessa noite, para dizer para ele: ei, irmão, vá adiante. Eu imaginei até que você pudesse ter lágrima nos olhos quando fosse dizer para alguém: vai adiante. Porque a tua palavra, querido, poderia mudar o destino dessa pessoa que está aí do seu lado. E por amor à pessoa que está do seu lado, eu vou pedir que você faça isso novamente. No temor e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Diga para ele: irmão, vá adiante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Luciano, vá adiante, querido. Vá adiante. Você sabe por que Deus falou para ele: vá adiante? Porque Deus disse uma coisa para ele: eu estarei te esperando no alto da rocha. Eu te estarei esperando lá. Deus fala com ele aqui: vai, sai daqui, dá um passo à frente. Eu já estarei te esperando lá. Sabe, queridos, Moisés ia demorar 5 horas para fazer uma caminhada de 25 quilômetros. Deus já estava lá. Deus não demora 5 horas. Deus não demora 1 minuto. Deus não demora 1 segundo. Ele é presente em todos os lugares. Ele falou assim: eu vou estar esperando você lá, Moisés. Oh, Deus já está te esperando, querido. Não perca mais tempo murmurando, amado. Não perca mais tempo reclamando, querido. Deus já está te esperando. Deus já está te aguardando com a provisão. Deus já está aguardando você com um milagre. Clame e vá adiante. Saia do meio, dê um passo à frente. Vá até o lugar que Deus está esperando você. Ele está esperando você lá. E o que aconteceu? Moisés chegou lá e fez conforme o Senhor determinou. E esse texto não fala exatamente como aconteceu, mas o Salmo 114 e o versículo 8 nos traz uma informação. E nós vamos ler esse texto juntos. Salmo 114, o versículo 8. Deus estava esperando Moisés lá.
25 quilômetros de distância. E aí ele chegou, tocou na rocha. E aconteceu isso aqui. Vamos ler? 1, 2, 3. Mais uma vez. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Imagine isso, querido. Moisés caminha todo esse tempo. Existia cerca de 2 milhões de pessoas. Se Deus fizesse uma pequena bica, essas que você encontra na beira de estrada, às vezes está viajando, né? E aparece lá, alguém para o carro, inclusive para até tomar água. Quem já fez isso? Todo mundo já fez isso, parou o carro lá. Ah, tem uma bica ali, tal. E você vai lá, e você lava o rosto, toma aquela água fresquinha, é muito bom, muito gostoso. Hoje o pessoal para no Graal, é mais fácil, né? Gasta uma grana, mas antigamente não tinha muito disso, você parava muito. Quem viaja muito para o interior, norte de Minas, vai encontrar muito isso lá, as fontes para você tomar água. Mas se fosse isso, imagina 2 milhões de pessoas para ir lá na bica tomar água. Quando o último acabasse, o primeiro já estava morto de sede. Não ia dar. A provisão tinha que ser extraordinária, tinha que ser poderosa. Por isso Deus fez ele andar 25 quilômetros. E quando ele tocou naquela rocha, aquilo virou um açude, uma fonte de águas abundantes. Essas águas se tornaram como um rio, um grande lago. Essa água viajou pelo meio do deserto, desde Horebe até Refidim. E imagina esse povo lá, queridos, preocupado com uma bica, tentando achar uma pequena mina, tentando achar uma poça d'água, tentando achar algum lugarzinho para eles tomarem água, e de repente ouve-se um barulho. E eles, barulho esquisito é esse? Sabe quando a água está vindo, você começa a sentir aquele vapor? Aquele vapor fresquinho que vem vindo assim. E de repente uma inundação. Algumas versões trabalham essa palavra açude como fez da rocha uma inundação. Inundou tudo de água, e o povo tomou água, e o povo nadou na água, e os animais beberam água, e foi água, e foi água. E ali em Refidim, eles ficaram a maior parte do tempo de toda a sua caminhada, foi exatamente nesse lugar. Ali em Refidim, Deus deu uma grande vitória deles contra o primeiro inimigo que surgiu na vida deles, os amalequitas. Ali em Refidim, Deus operou extraordinariamente, porque era ali, querido, quando Deus nos levou para ali, Deus tinha a intenção de fazer muitos milagres, não só providenciar a água. É isso que muitas vezes nós não entendemos com Deus. É isso que muitas vezes nós não entendemos no poder e no caráter de Deus. É que o que Deus quer fazer é muito mais do que aquilo que você está simplesmente precisando. Às vezes você tem uma necessidade, Deus quer agir além dessa necessidade. A provisão dele vai além disso que você está precisando. Ele quer dar outras vitórias para a sua vida. Ele quer fazer milagres muito grandiosos e muito poderosos na sua vida. Sabe o que aconteceu? Eles mudaram o nome do lugar. Não chamou mais Refidim, Massá e Meribá, que significa, vocês vão saber se Deus está aqui ou não. Todas as vezes que falavam esse nome, Massá e Meribá, eles estavam dizendo, vocês vão saber se Deus está aqui ou não. Deus transforma hoje a sua situação, querido, em Massá, Meribá. Deus está dizendo a você, você vai ver se eu estou com você ou não.
Você vai ver se eu posso fazer ou não. Deus está te desafiando. Cada vez que alguém falava essa palavra Massá e Meribá, ele está fazendo um desafio. Deus está dando um desafio para eles. Vocês vão ver se eu estou no meio de vós ou não. É isso. É isso que determina. Diante de tudo isso, eu pergunto para você, qual é o seu posicionamento? Em que lugar você vai ficar? Em que parte do caminho você vai se posicionar? Você vai continuar entre os murmuradores ainda? Você vai continuar entre os queixosos? Você vai continuar entre aqueles que acham que tem direito e vai começar a exigir coisas de Deus? Ou se você vai dar um passo à frente e vai se colocar diante da rocha, e a rocha é um símbolo de Jesus Cristo, é uma referência a Jesus, o nosso Salvador, aquele que é a fonte de águas vivas, que sacia a nossa sede espiritual, que sacia a sede da nossa alma, que tem muito mais do que para saciar a nossa sede física e as nossas necessidades físicas. Ele tem o saciar da nossa alma, do nosso espírito. Ele tem uma fonte transbordante, como Jesus falou, que jorra para a vida eterna. Jesus falou para a mulher pecadora que estava à beira do poço: se você tomar essa água, você vai voltar a ter sede, mas se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É isso o que Deus quer fazer na sua vida, é esse agir extraordinário que Deus tem para a sua vida. E se você acredita nisso, meu querido, se coloca de pé nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Quando você saiu de casa hoje, Deus estava dizendo para você assim: eu vou te esperar lá. Vou estar te esperando lá. E é interessante porque eu tinha preparado esse texto há alguns meses até. E quando eu vim fazer aqui nessa noite o meu período de oração, aí Deus falou comigo: é hoje, aquele texto. É difícil acontecer isso, viu, irmão? Não é sempre não, tem vezes que a coisa demora. Mas essa noite Deus falou comigo. E existem circunstâncias que Deus faz algumas coisas interessantes com a gente, quando a gente vai pregar, porque eu não tinha algo muito bem formado na minha cabeça sobre o que Deus ia fazer e falar hoje. E aí eu estava ali na minha sala, no momento final que eu costumo ter ali com o Senhor, antes de pregar. E eu escrevi, anotei algumas coisas. E se vocês perceberam, eu não usei nada aqui porque sumiu daqui, não sei onde está. Chegar em casa eu vou procurar. E quando eu estava procurando o texto bíblico, eu estava tentando mexer e achar, aí Deus falou comigo: esquece esse negócio. Deixa eu fazer tudo hoje. Aleluia. Eu não tenho dúvida que Deus vai começar um processo de milagres, de bênçãos extraordinárias na sua vida, querido. Eu não estou falando nada aqui de apelação emocional, de que acabou o problema. Não estou falando isso não. Eu estou falando primeiro que você tem que dar um passo à frente. Você tem que sair dessa situação de murmuração que você está vivendo, de queixas. Chega. Deus está dizendo para você assim: chega. Ele não tolera mais isso na sua vida. Segundo lugar, Deus está falando: vá para o lugar aonde eu tenho mandado você ir. Assuma uma posição que eu tenho mandado você assumir. Assuma um compromisso com Jesus. A rocha é Jesus. Você tem que ter uma vida com Jesus. Você precisa assumir uma posição de compromisso com Ele. E eu desafio você nessa noite a assumir essa posição de compromisso com Deus. Você que procurou tantas coisas, tentou fazer tantas coisas, mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: experimenta ir para o lugar onde eu estou te esperando. E eu quero falar com você aqui hoje, que tem vindo aqui na igreja, tem ouvido as pregações, você tem sentido algo diferente e novo acontecer na sua vida.
mas você ainda não tomou um posicionamento pessoal. Nessa noite eu quero te desafiar a iniciar uma caminhada com Jesus. Talvez você não entenda bem o que isso significa. Mas, querido, a grande verdade é que essa crise da sua vida, essas situações difíceis que todos estão vivendo, é Deus dizendo para você assim: ei, acorda. Venha caminhar comigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que ainda não tomou uma decisão por Jesus e você quer aceitar Jesus hoje. Você quer entregar a Jesus o seu coração nessa noite. Você quer começar a iniciar uma caminhada com Ele nessa noite. Aonde? Temos certeza que Deus falou com você. Essa mensagem produziu uma fé e Deus vai investir na sua vida com grandes milagres. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e abençoá-los agora no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus, quando teu filho, a tua filha, essa família assistiu essa programação, alcança-os com o teu milagre, com a tua bênção, naquilo que é impossível ao homem de realizar, seja na área da saúde, seja na área espiritual, emocional, familiar, também material, Senhor. Que o teu poder venha agir agora com milagres, com abertura de portas e que a tua mão poderosa venha prevalecer sobre todo o mal agora, contra esta vida, contra esta casa. É o que nós oramos, Senhor. Cremos no nome de Jesus, para o teu louvor e glória. Amém. Até o nosso próximo programa. Deus em Cristo te abençoe. Amém.